Nós temos aqui dois tipos de anjos caídos. Anjos caídos que provinham do mesmo local, porém em épocas diferentes. Essas épocas estão marcadas em cronologia humana e eu vou diferenciar biblicamente com dois argumentos principais para provar de que houve duas quedas. E é incontestável quando os textos bíblicos marcam características específicas e intrínsecas a este momento aqui citado. Nós podemos começar com a queda da antiga serpente, que arrastou um terço dos anjos do céu consigo. E essa serpente nós sabemos que já estava no Éden, nesse jardim, o qual foi palco talvez da pior catástrofe que aconteceu à raça humana, a queda ao pecado. O diabo, a antiga serpente, já estava no Éden. Significa que já havia caído com seus anjos. Mas foi uma queda de expulsão. Eles foram expulsos da sua atividade, do seu trabalho celeste e não possuíam mais autoridade celeste. No livro de Ezequiel 28, verso 12 ao 19, você pode ver ali simbolicamente o próprio diabo sendo citado na pessoa do rei de Tiro. Um querubim que habitava nos jardins de Deus, que tinha certos tipos de atribuições e poderes. Se há simbologia em um texto terreno, simbolicamente está representando algo celeste. Porém, houve uma outra desobediência no livro de Gênesis, capítulo 6. Poucas gerações depois, aconteceu que alguns outros anjos deixaram a sua esfera celestial e passaram para esse mundo, algo muito desapropriado para as regras humanas e para as regras divinas. Lembrando que a palavra filhos de Deus no Antigo Testamento se refere especificamente a anjos. Então veja Gênesis capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, veja só, homens estavam se multiplicando. Então ele já deu a distinção entre homens e anjos. Primeiro ele está falando de homens que estão se multiplicando. No verso 2 ele diz: e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, os filhos de Deus, anjos, filhas dos homens, homens. Ele está citando homens, seres de carne aqui da terra. São dois personagens diferentes. Um não tem nada a ver com o outro, eles são distinguidos aqui. Então, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradavam. Enfim, você já deve conhecer essa história. No livro de Judas, capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se você for pesquisar, a Bíblia de Jerusalém vai dizer o seguinte: e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, a Bíblia judaica vai dizer: e aos anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, Bíblia Peshitta: aos anjos que não mantiveram sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada, Bíblia Textual: aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram a sua morada. Aqui claramente ele ainda se refere a anjos, a filhos de Deus, a seres ainda puros, porém que por um motivo ainda desconhecido ficaram mal intencionados e acabaram por cometer esse pecado. Essas Bíblias dizem que eles estão presos em trevas. Vejam na seguinte ordem: Bíblia de Jerusalém, Judaica, Peshitta e Textual. Dizem que estão em cadeias eternas, em trevas, em correntes eternas, em cadeias ocultas, em prisões eternas, e a Bíblia Peshitta ainda fala que estão em densas trevas, ou seja, em escuridão, como fala também a Textual. Nós sabemos que o diabo e seus anjos foram lançados na terra, enquanto estes anjos, eles foram lançados em cadeias profundas
eternas, acorrentados sobre profundas trevas, ou seja, eles não estão aqui na terra. Então quem são esses seres que rondam aqui na terra? O diabo e seus anjos, conhecidos como demônios. Esses anjos da segunda queda, eles estão presos nesse exato momento, esperando o dia do grande juízo para serem julgados pelo próprio Senhor. Do hebraico, esses Néfilins gerados naquela época são tidos como desertores, então eles são filhos dos desertores. Não é como o diabo e seus anjos que foram expulsos. Estes aqui, eles não foram expulsos. Eles abandonaram o seu estado original. Eles abandonaram o seu posto, a sua primazia, o seu dever. Eles saíram de onde estavam e vieram para cá. Eles não foram expulsos, eles se rebelaram e saíram de lá, enquanto o diabo foi expulso. Veja que há duas diferenças gritantes entre esses dois tipos de anjos caídos. Essa segunda parte de anjos, o cair aqui é deixar o seu lugar, não ser expulso. Então veja só, o diabo já havia caído no Éden, já era a antiga serpente. Já esses aqui, como diz o próprio livro de Gênesis 6, diz que tais anjos pecaram quando os homens se multiplicavam. Então são dois tempos diferentes. Já havia vários descendentes de Adão e Eva, e nós sabemos que Adão e Eva pecaram quando ainda não tinham nenhum filho, enquanto o diabo e seus anjos estão soltos, arrodeando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como nós já conhecemos nos versos bíblicos. Esses anjos estão presos, não só dito no livro de Judas, como também no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes os jogou no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, guardando eles para o juízo final. Eles estão muito bem presos. Eles pecaram em um outro tempo, bem depois da queda de Satanás e seus anjos. É uma outra classe. O que eu quero dizer aqui é que o diabo e seus anjos estão pouco preocupados para possuir pessoas. Os principados, as potestades dos ares, as hostes malignas, os tronos e poderes que estão por aí, eles estão preocupados com o destino da humanidade para ser entregue aos poderes de Satanás por meio de um anticristo que possa perseguir o povo de Deus, que possa causar a destruição mundial. E nós vemos as religiões e os poderes, hoje mesmo, nos dias atuais, trazendo planos muito maléficos que têm cara de salvação para o mundo. Nós vemos marcas sendo agendadas e que reuniões estão sendo feitas entre líderes mundiais para reunir religiões em uma só, para tramar um governo único, tirar o poder da população, da democracia e fazer com que o poder maior seja colocado na mão do Estado. E é isso que o anticristo vai precisar, de um governo concentrado em poder na sua mão e não na mão do povo. Estamos caminhando para isso. E esses anjos caídos da primeira queda são os responsáveis por operar, trazendo o espírito do anticristo. Então, fique alerta a qualquer sinal. Nos próximos estudos falaremos mais a respeito disso.